Continuamos, ou estamos hoje, numa conversa com o seu professor Moisés de Lemos Martins e continuamos naquilo que é o 50º aniversário da Universidade do Minho, 50 anos, sempre são 50 anos, e percorrendo as escolas, institutos, professores, investigadores, diretores, de toda a ordem, e diretoras, e professoras, e investigadoras, como é óbvio, e estamos no Instituto de Ciências Sociais, e estar nesta casa e não convidar uma pessoa, um professor, um investigador, um teórico, se quisermos, ou alguém reflexivo sobre questões importantes daquilo que é a modernidade, no nosso caso, talvez mais pós-modernidade do que outra coisa. De qualquer das formas, o percurso académico, primeiro agradecer ao seu professor Moisés Lemos Martins o ter aceitado este convite, em meu nome e em nome dos e das ouvintes do programa e da Rádio Universitária do Minho e do Livros com Rumo e de todos aqueles que por esse mundo afora, na nossa emissão online e depois também no podcast, irão ter acesso a esta conversa. Ter aceitado esta conversa, dizia eu, nestas coisas é sempre de bom tom, porque isto, como dizia o velho Aristóteles, e é sempre conveniente recorrer a figuras da nossa cultura, pelo menos desta cultura ocidental, que disse ou escreveu: a vida de um homem ou de um pensador ou de um ser humano nasce, trabalha e morre, ou vive e morre. Portanto, o professor nasceu num dado momento, num dado ano, não é por aí, mas quando chega à academia, o seu percurso académico e, principalmente, aquilo que interessa é na Universidade do Minho, como veio parar a esta instituição do ensino superior. O seu percurso, entretanto, fez percursos académicos na Universidade de Estrasburgo, na Alsácia, em França, portanto, uma região francesa de cultura, não de língua, mas de cultura alemã. De qualquer das formas, o que foi esse seu percurso académico nessa universidade, até realizar, penso eu, em 1984, o seu doutoramento. Como é que foi aí? E depois esteve na Faculdade da Universidade Católica em Teologia, em Lisboa, e também numa das novas universidades portuguesas na Beira Interior, até que chegou à cidade de Braga. É verdade. Ora, eu sou dentro do Minho. Eu nasci, não propriamente no Minho, mas entre Douro e Minho. Vila Cova da Lixa. Isso, na Lixa, concelho de Felgueiras, mas precisamente entre Felgueiras e Amarante. Boa terra. Então, não é? Sobretudo daquele... Pascoais, Agostina, isso, Amadeu, Alexandre Pinheiro Torres, mas não é só... Alexandre O'Neill. Está bem, mas não é só isso. Leonardo Coimbra. Está bem, mas sim, senhor. E tudo isso. Leonardo Coimbra é mesmo da Lixa. Mas também do vinho da Lixa, meu amigo. O vinho da Lixa. Bom, isto é uma parte. Mas digo eu, a verdade é que eu cheguei à vida académica andando no seminário. Os seminários tiveram uma importância decisiva no norte e centro do país, porque os liceus, as escolas secundárias, existindo apenas nas capitais de distrito, quem acabou por ter esse papel foram os seminários. Os seminários. Não só os diocesanos, longe disso, mas estou a falar mais até dos seminários como os verbitas do Verbo Divino, os dominicanos, os vicentinos de São Vicente de Paulo. Ora bem... Aqueles com vocação missionária, ao fim. Isso, mas não é, sim, de vocação missionária. Claro que eles faziam missionários, mas a maior parte do pessoal que lá andava, a maioria absoluta, eram pessoas que depois eventualmente iam estudar. Ou pelo menos ficavam com aquilo que é hoje o 11º, 12º ano, ficavam com isso para a vida. Pronto. Ora, eu devo dizer que na minha terra, em Felgueiras, o seminário que lá havia era do São Vicente de Paulo, e aí eu fiz, durante largos anos, trabalhei. Mas o Portugal era todo ele, na altura, eu não me identifiquei muito com aquilo, é isso que quero dizer. Portugal era todo, naquela altura, um seminário, uma cadeia e uma prisão.
O famoso panóptico quase É isso mesmo. clerical e Exatamente. Ora, eu devo tudo, sim, aos dominicanos. Porque quando cheguei à teologia, tinham acabado aquela ordem. Mas já agora, os dominicanos mantinham nessa época, nesse tempo, aquela, vamos lá, Sim. aquele estigma de pregadores, mas ao mesmo tempo também os funcionários do Tribunal da Santa Inquisição. Não tinha nada, nada Aí disso. já estava. Não tinha nada disso. Quer dizer, Pelo seguinte, a República era anticlerical, aquilo já vinha de trás, não é isso. E, portanto, as ordens como que desapareceram do próprio país. quando retornaram, Ora bem, já foi depois da guerra que os dominicanos tiveram a sua ordem restaurada. Portanto, era uma coisa completamente outra. Quem é que fez isso aí? Foram os canadianos. Foi a ordem canadiana que veio cá para Portugal fazer isso. E fez o seguinte, com toda a gente aqui enfiada no país, quando eles chegavam aí aos 17 anos, 18 anos, mandavam-nos para a França, estou a perceber, para a Itália. E agora veja, quando aquela gente veio, era uma gente muitíssimo mais aberta que o que cá havia, naturalmente, que ainda era o Cerejeira. Né? Que ainda era o Cerejeira. No fim dos anos 60, foi em 1970 que o Cerejeira se reformou e foi para a Casa de Retiros. Para Benfica. Sim, para a Buraca. Para a Buraca, que é juntinha a Benfica. Em 1970. E em 74, ainda se pôde pronunciar nesse dia, ao fim da tarde, lá pelas 17 horas, como eu conto num texto acabado de escrever, ainda pôde dizer a quem lá estava num retiro, ainda não é certo que a Revolução tenha ganho. Por acaso, enfim, às 17 horas as coisas já caminhavam largamente para isso, largamente para a Revolução ganhar mesmo. Pronto, mas então dizia eu que aquela gente vindo do Canadá, vindo também de Israel, porque conheço vários dominicanos que foram para Jerusalém, para a Escola Bíblica de Jerusalém, mas para a Alemanha, para a França, para a Itália, vinham com uma leitura democrática, para dizer assim. Não se entenderam com os padres diocesanos para fundar a Universidade Católica. A Universidade Católica foi feita sem as ordens religiosas. As ordens religiosas juntaram-se todas e fizeram um Instituto Superior de Estudos Teológicos. Mas havia os jesuítas que estavam... Sim, mas os jesuítas... Está bem. Lá havia... tem razão em dizer isso, porque o magno chanceler da Universidade Católica naquela altura era um jesuíta. No entanto, havia jesuítas, como eu tive, o Sousa Monteiro, por exemplo, que era um homem já formado na Alemanha e que dava aulas, estavam divididos, e que dava aulas no Instituto Superior de Estudos Teológicos. Ora, aquilo era uma coisa completamente aberta ao mundo. Quando eu olho para trás e vejo o papel que os dominicanos tiveram naquela escola, onde outras pessoas davam aulas, até os jesuítas, como estava a dizer, esse Sousa Monteiro, mas eles eram muito marcantes. Bento Domingues... Pois é isso que eu ia dizer. Foi o José Augusto Mourão, por exemplo. Mas talvez, muito mais tarde. O José Augusto Mourão era mais tarde. É verdade que ele já faleceu em 2011, mas faleceu bastante novo. E o José Augusto Mourão não andou no ISET, no Instituto Superior de Sociológicos, não. Ele foi mandado para Leão, enfim, dentro destas coisas. Como, por exemplo, eu, que mudei de ordem, não satisfeito com o que estava a acontecer, no verão de 75 mudei de ordem. Enfim, deixei os vicentinos e fui para os dominicanos. E que era um mundo completamente outro, que só pensava, de facto, a Revolução. Não dizia-se do Bento, o Bentovski, não tinha nada a ver, o Bento sempre foi, é verdade, um suarista, um socialista, é verdade isso, mas pronto, mas para dizer que era identificado, porque ele estava não é na associação, que não é associação, no movimento de apoio aos presos políticos. Sei que meteu lá no convento, que chegou a meter no convento pessoas que fugiam à PIDE, sei dessas coisas todas.
O Bento fez agora 90 anos, agora por estes dias. Pronto, mas para dizer, havia outros, fulano cumpriu, Mateus Pérez, esse homem tinha sido, andou na escola, eu penso que foi no Canadá que esse homem esteve, não foi na Escola Bíblica de Jornal, foi no Canadá. Eram homens com uma formação espantosa. E, portanto, e foi pela mão deles, até foi o Mateus Pérez como superior, que pegou nos tantos, na tradição que havia, e espetaram com eles fora do país. A mim espetaram comigo em Estrasburgo. Em Estrasburgo. E é aí que sai a sua tese. Exato. Sobre... Ora, mas quando eu tratei de Salazar e de Cerejeira, porque este era o meio em que eu andava. Era, por um lado, eu vinha de férias e tinha o padre Mário de Oliveira, na minha terra, na Lixa, na Sierra da Lixa, o padre Mário, que foi preso, o Papa Paulo VI fez do dia 1 de janeiro o Dia Mundial da Paz. E aquele homem que tinha sido, o padre Mário de Oliveira, que tinha andado na tropa como capelão militar, na Guiné, não é? Da Guiné. Exatamente. O que ele veio para lá fazer foi pregar contra a guerra. Eu lembro de ter gravado aquilo para levar aquilo nas férias, para levar aquilo para os meus colegas. Mas, a pregação dele. Mas não estava só lá eu. A Pia também lá estava, espetou com ele na prisão. Para dar uma coisa, enfim, que até é paradoxal, ele foi libertado da prisão 3 meses antes do 25 de Abril. Este foi assim. Mas cá está. Aquilo que eu me lembro do 25 de Abril, das coisas que me marcaram mesmo, foi a saída na madrugada do dia 27, da prisão de Caxias, de uma série de fulanos, entre os quais, lá está, Conceição Moita, Luís Moita, que eram os chamados católicos progressistas, e Nuno Teotónio Pereira, que era um grande arquiteto. Quando se fala do 1º de Maio, toda a gente fala do encontro, do rendezvous entre Mário Soares e Álvaro Cunhal. Porque o Álvaro Cunhal chegou de véspera e o Mário Soares já depois do 25 de Abril, portanto, menos de 8 dias antes. Ninguém fala da intervenção, então o homem tinha saído na madrugada, dia 27 de Caxias, mas da intervenção que ele lá fez nessa qualidade. O Nuno Teotónio Pereira interveio na qualidade de católico progressista. O meu mundo era este. Como me lembro muito bem da Capela do Rato e da Vigília de 72, de ouvir contar os frades. Esta era toda a minha conta. Era tudo isto. Quando eu cheguei eu levava pratos na Suíça em anos, de 18 anos. Eu tinha 21 anos quando houve o 25 de Abril. Isto é para dizer porque é que escolhi aquele tema. E lembro-me de ficar muito surpreendido, naquele ano que perceberam o 25, eu com 18, 19 e 20 anos, indo lavar pratos, aí para a Suíça, sim, para Basileia, que fica para aí a 100 km de Estrasburgo, é verdade. Fiquei muito impressionado com um cozinheiro me perguntar: que raio, porque tem lá este Caetano, porque é que ainda tem colónias? E eu disse, um cozinheiro a perguntar-me de colónias, eu ficava... Vi aí a primeira manifestação anticolonial. Eu fui ver o que aquilo era. Muita gente a pronunciar-se, que nunca tinha estado em manifestação nenhuma. Portanto, todas as minhas referências são estas. As do Salazar e as do Cerejeira e da oposição. Já agora, o 1º de maio... O 1º de maio de 1973... O pessoal era convocado por uma coisa chamada MRPP, para o Rossio. E eu fui sair, não para o lado do Rossio, mas para o lado da Praça da Figueira, e fui a pé com medo, porque o pessoal convocado contra o regime. Ora, e cá está. Eu e muita gente do ISET, do Instituto Superior de Sociológicos, que estivessem lá 200 ou 300 rapazes, raparigas, naquela manifestação, no centro, todos calados, e a páginas tantas, toda a gente a fugir, porque veio a polícia política, toda a gente fugiu para ali fora. Ok. Pronto, mas para dizer, toda a minha conversa, a coisa mais marcante da vida de um indivíduo, isto é o que diz Heidegger, e eu concordo com ele, é habitar um espaço. E, naturalmente, no espaço a gente faz uma história, em condições concretas, as suas, de tempo, do espaço. Ora bem, habitar um espaço
Eu habitei um espaço que não era grande coisa, o do seminário dos Vicentinos. Não era grande coisa, porque, olhando para trás, eu acho que daquela gente ninguém deu padre, ninguém deu nada. Mas os dominicanos deram ainda hoje. Aliás, eu acabei por levar para lá eu não fiquei lá, mas porque estudei, e muito depressa vi que não era o meu assunto. Quando cheguei a Estrasburgo, meti-me na teologia, tinha feito o curso de teologia isto é interessantíssimo, na Católica. Então, não estavas no ISET? Sim! Sentiram a necessidade, o episcopado sentiu necessidade de fechar o ISET, o Instituto Superior de Estudos Teológicos, depois do 25 de Abril, porque era uma casa de comunistas. Isto era a conversa. E juntaram toda a gente na Escola Superior, lá na Católica. Aí até fui presidente da Associação Académica, vindo com aquela prática toda, chegando da Suíça, de lavar pratos, estava tudo preparadinho, lista preparada para eu me apresentar. Ora bem, então, sim, aí já vi gente um bocado diferente. Por exemplo, o Bento Domingos nunca lá pôde entrar a ensinar. Estes não o fizeram lá. Outros, enfim, lá permitiram aos dominicanos que fossem para lá. Ora, quando eu cheguei a Estrasburgo e comecei a estudar teologia, mas aí já preparar um doutoramento, eu muito depressa vi que o meu assunto não era esse. Não era aquele. O meu assunto não era esse. O meu assunto era, de facto, o espírito crítico, vindo de trás, e gostei das disciplinas que ia tendo avulsas de ciências sociais e acabei por me passar para as ciências sociais e fiz o doutoramento em ciências sociais na especialidade de Sociologia. De Sociologia. Ora, no entanto, sob um tema que era este, que era... eu pus depois o título em livro, a tese depois desse livro, O Olho de Deus no Discurso Salazarista. Mas foi um trabalho sobre os discursos de Salazar e de como aquilo estava lá presente. Estava lá presente porquê? Porque Salazar é um homem destes de seminário. Pois era. E do seminário, entenda-se, de um seminário antirrepublicano. E no seminário antirrepublicano. O homem sai do seminário de Viseu, vai para a Universidade em Direito, para Coimbra, encontra lá o Sr. Ligeiro, logo, isto é curiosíssimo, ele sai em 1910 é a República, e lá todos os católicos se movimentaram logo, a rapaziada nova, mas se movimentaram logo no sentido de torpedear a República. Contestar o Ministério, que lhe serviu a ele, Salazar, para depois promulgar um decreto-lei que permitia que um licenciado subisse na carreira e desse aulas na Escola de Direito. Sim. Era o caso dele, que não tinha doutoramento, não é? Quer dizer, mas ele andou a agitar... Mas muito depressa, ele fez depressa o curso de Direito. Pois fez. Fez depressa o curso de Direito. E depois passou do ICU e passou um bocado de dificuldades e o Sr. Ligeiro resolveu-lhe o assunto. Enfiou no Convento dos Grilos, mas não é com um quartozinho. Era um quarto, era um escritório e era uma sala em que ele recebia gente. Veja bem que já era qualquer coisa. Certas mordomias. De maneira que, claro, estavam os dois lá no CADC, Centro Académico de Democracia Cristã, que isso era do pessoal da rapaziada. Mas criou-se também um partido chamado Partido Católico, enfim, popularmente chamado Partido Católico, que era o partido... era conhecido como Partido Católico. E havia uma outra coisa ainda, nisso não pôde estar o Ligeiro, como é bom de ver. Mas o Ligeiro tinha um jornal chamado Imparcial, de imparcial tinha pouco, como é bom de ver. Ele era bem combativo. Onde Salazar também escrevia. Mas criaram até uma revista de estudos, mas veja-se isto, em 1926, aqueles católicos já eram conhecidos, então, já era gente que dava aulas, já era gente formada, porque se saíram em 2010, se ele saiu, Salazar, em 2010, em 2014 tinha o curso feito, mas depois andou em económicas, em ciências económicas, e despachou bem o seu assunto. Agora, foi ele que foi chamado para o Ministério das Finanças. Portanto, não era um homem qualquer. Ele já não era um homem qualquer. Lá no Partido Católico, não era um homem qualquer, porque o Partido Católico era monárquico, como se imagina, e depois, em França, desenvolveu-se um movimento chamado Ralliement,
que era uma espécie de, enfim, ralliement associar. Um realinhamento, mais Um ou menos. realinhamento. Realinhar, quer dizer, deixar esta questão da natureza do regime, porque era a possibilidade que tinham de ir para o Parlamento defender os interesses da Igreja. Era esta a conversa. Ora, quem fez aprovar no Partido Católico dos seus congressos esta linha do realinhamento foi o próprio Salazar, aí por 22. Em 26, quando é chamado o Cerejeiro a escrever, claro, é uma conversa tu lá. Não te esqueças que estás aí como representante dos amigos de Deus. Mas a verdade é que o homem só lá esteve 8 dias e eles vieram embora logo imediatamente, porque ele tinha uma coisa que era esta, que depois veio a utilizar. Mas na altura não lhe deram essa possibilidade. Logo em 26 não foi possível. Que era a de ter o dictate sobre todos os ministérios, sobre a execução dos ministérios. Depois teve isso em 28. Quando foi chamado pela segunda vez, ele disse, eu só irei se... Porque em 26 saiu ele e mais uns católicos que lá estavam. Mário Figueiredo e Mendes de Remédios. E Mendes de Remédios, que estavam no governo. Portanto, ora, eu, do que me ocupei mesmo, foi de ler os discursos. E devo dizer o seguinte, dizia-se na altura que ele que era diziam os fãs, os apaniguados, os seus apaniguados, que ele era o Vieira do nosso tempo. E, de facto, ele escrevia. Ele escrevia muito bem. Eu não estive a pensar nada disto, mas eu quase era capaz de dizer coisas, de deixar bem escritas e bem lidas. Nós hoje só Deus, pátria e autoridade, mas aquilo era muito bem dito. Qualquer coisa deste género. As almas dilaceradas pelo tempo e pela negatividade do século, viemos trazer-lhes a certeza, o conforto das grandes certezas. Que não discutimos Deus não e a discutimos virtude, a pátria, não discutimos a pátria e a nem sua a história, família. que não discutimos a família e a sua moral, não discutimos... A autoridade. A autoridade, sim, mas é uma coisa interessante. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Exatamente. Não discutimos a grandeza do trabalho. Não discutimos a grandeza do trabalho e qualquer coisa assim. Mas para dizer aqui, aquilo dito, ele não era um bom orador, era mau orador. Era um bocado... Lia as conversas que tinha escrito, mas, de facto, tinha uma conversa... Aquela voz de cana rachada não ajudava muito. Enquanto que ele se conversava, falando de temperamento de gelo, o outro, que, ao mesmo tempo, no mesmo ano, se tornou, até antes dele ser primeiro-ministro, só foi presidente do Conselho de Ministros só em 32. O Cerejeira era um homem de rendas, e de rendas, quero dizer com isto, e de aleluias, era um homem muito difusivo, muito deste género. E, portanto, obedecia-lhe integralmente, porque houve uns pequenos arrufos, como a gente vê na biografia do Franco Nogueira. Houve uns pequenos arrufos por isto e por aquilo, mas sempre em absolutamente ligados até ao fim. Alinhados até ao fim. Professor, isto está muito interessante, esta história de Portugal do século XX, uma maravilha, mas como chega à Universidade do Minho? Não, porque essa do Heidegger não vai ficar sem... É o último tema. Está bem. O Heidegger e aos outros. Como chega à Universidade do Minho? Ora bem, quando eu venho... já vai longa, sim, portanto quando eu temos que aproveitar. Quando eu venho de Estrasburgo, eu só conhecia uma coisa, a católica. Fui ter com o meu professor, Dom José Policarpo, que me diz assim, começas amanhã. O Dom José Policarpo tinha-me ameaçado de me pôr na rua, porque era o presidente da Associação Académica, por coisas que não interessa cá pelo caso agora. Mas lembrava-se que eu que era muito bom aluno com ele. Isso ele lembrava-se. E ele só quis lembrar esse aspecto. De maneira que eu disse, começas amanhã. Devo-lhe isso. Não havia comunicação. Eu dava aulas em Teologia e Filosofia, mas dava aulas de Ciências Sociais. Né? Sociologia e o Poder, a Introdução às Ciências Sociais, coisas desse género. Ok. Um homem que era tio de Lucas Pires, que faleceu há uns anos bons, mas enfim, criou o curso
Esse homem, quando foi o 25 de Abril, ele tinha um programa na televisão, era bom que eu agora soubesse o nome dele, de Lucas Pires, o tio de Lucas Pires. Estamos a lembrar o Benjamin, que é irmão dele, mas este homem, Videira Pires. O Videira Pires tinha um programa na televisão que era o Dia dos Senhores, vestidinho como manda a lei, antes de 74, aparecia aos domingos a denunciar, falava muito bem retoricamente, ele tinha andado nos jesuítas, aliás, aqui em Soutelo, mas depois fez-se um padre secular. E a apontar a dedo as más companhias da Igreja, aqueles que andavam Bento Domingos e outros, tudo o que era catolicismo progressista. Quando chegou o 25 de Abril, ninguém andou a correr atrás dele, não é? No entanto, ele sentiu que não era o país dele e fugiu para o Brasil. Veio mais tarde, em 84, 10 anos depois, regressa e fez aqui uma tese de doutoramento aqui em filosofia. Já trazia a tese feita, mas era Marx e o Estado. É engraçado aquilo, tanto de na cabeça, Marx e o Estado. E embora fosse filosofia, mas podia-se imaginar que era qualquer coisa que tivesse a ver também com a sociologia política, ele foi criada em 86 a Universidade da Beira Interior, e ele foi lá dizer que podia criar o curso de Sociologia à Beira Interior, e assim foi. Criou o curso de Sociologia. E estava eu, professor na Católica, quando recebo um telefonema deste homem, que andava à procura de gente nova, para ir, até porque ele se ia reformar, tinha 79 anos, e jubilava aos 70, e portanto eu fui para a Beira Interior. Era só um curso, cada faculdade tinha um curso, e nós reuníamos no Conselho Científico, era uma mesa assim, em que cada faculdade tinha um curso, e agora tratava-se de fazer, cada faculdade tinha um curso, e agora tratava-se de fazer, sim, uma faculdade a sério, com muitos cursos. Eu criei o curso de Comunicação Social, era o terceiro no país, só havia 2 em Lisboa, tive ao menos boa pontaria nessa altura. E, andando, criei uma, nem de aulas nem nada, eu dava era Sociologia, era responsável pela Sociologia, que tinha sido criada pelo homem, e andava no segundo ano e andava-me a ocupar daquilo. Quando vai lá o professor Manuel da Silva Costa, um homem aqui de cima, aqui de Barcelos, que foi também de alguma maneira uma espécie de fundador do curso de Sociologia aqui no Minho, e me diz, então como é que você, veio por questões académicas, não é? E depois assim, como é que você, sendo do Minho, interessa-lhe estar aqui? Assim, nem um bocadinho. Não me interessa nada estar aqui, não tenho ligação nenhuma com esta terra, mas é... É o que há. Foi aqui que vim parar. Se arranjou, é o que se arranjou. Então, entrei aqui, quer dizer, faz-me tanto jeito, olha que eu até nem posso fazer a minha sabática, porque eu criei o curso, aquilo era o segundo ano, criei o curso e eu precisava de alguém que se ocupasse dele. Eu vim para aqui para isso. Em 17 de setembro de 1990, cheguei cá. As últimas coisas que fiz lá foi ainda fazer os contratos para aquele ano da gente que andava em Sociologia e da Comunicação Social, que tinha começado um ano antes. Pronto, foi assim, vim para aqui, para a Sociologia, dirigir o curso de Sociologia. E depois ajudei aqui, pouco tempo depois. Portanto, eu vim em 90, em 91, 92, já havia um curso de Comunicação, ajudei o Aníbal Alves a fazer o curso que ele me dizia assim, éramos poucos aqui, não é? Já éramos poucos, aliás, a Comunicação não é nada, era uma secção e que dava umas aulas, até ali era nas Relações Internacionais e em Letras, no curso de Relações Internacionais. No curso de Relações Internacionais, portanto, vários professores que há aqui, os mais antigos, a começar pela professora Anabela Simões de Carvalho, Teresa Roão. A Teresa Roão foi minha aluna nas Relações Internacionais, porque o professor Aníbal adoeceu naquela altura e pediu-me para lhe dar as aulas. E eu dava as aulas aqui dei aulas aqui de Sociologia do Poder, na Sociologia, e dava aquelas aulas, porque dizia, você tem aqui, tem aqui qualquer coisa, você da comunicação, não tenho comunicação, nada, pá. Mas o seu trabalho... Está todo... A sua Sociologia é a Sociologia do Discurso, é verdade. Portanto, isso é semiótica, mas você é que fez o curso na comunicação. Bom, mas isso eram conversas simpáticas entre nós, para dizer que no terceiro ano do curso,
eu fiz uma escolha. Não tinha sentido eu estar na Sociologia e, simultaneamente, na Comunicação, a dar as aulas de semiótica desde o primeiro ano. De maneira que ou eu me mantinha na Sociologia ou eu seguia da Comunicação. Como tinha ajudado a fundar o curso, esse especificamente, como estava a dar aulas, escolhi assim e dediquei uma vida académica às ciências sociais, pois claro, à Sociologia, é claro, só que à Sociologia da cultura, neste caso à Sociologia da Comunicação. À Sociologia da Comunicação. Mesmo a minha semiótica, quando lhe dei um título, o título era uma semiótica social. Não é quando lhe dei um título. Eu ensinei semiótica social, assim, sem mais, no doutoramento de Ciências da Comunicação. E a minha semiótica, de facto, era sempre social, não era aquela semiótica lógica ou a semiótica... do Yamslev ou coisas assim. Pois, ou a estruturalista, exatamente, de Jacobson, do Yamslev. Não era... Shklovsky, por aí. Olha, quem era bom nisso, sim, era o frade dominicano, professor... José Augusto Mourão. José Augusto Mourão era aí que eu queria chegar, que era além de poeta, ele era do Gremaz. É um gremasiano. Do lituano. Isso, era um gremasiano. Éramos muito amigos, mas eu dizia-lhe assim, há 3 tendências neste país, na semiótica. Há 3 centros a desenvolver-se em comunicação e há 3 tendências marcadas aqui. Tu, José Augusto Mourão, linguística, mas a linguista estruturalista, gremasiana. Na beira interior, um homem que era parciano, que era lógica, a semiótica lógica, que era o António Fidalgo, que era de filosofia, e fez filosofia depois lógica. Aliás, é curioso, estava eu lá, nós conhecíamos, este mundo era pequeno. Eu era professor na Católica antes, ele já era também professor na Católica, ele doutorou-se na Alemanha, e veio lá, era daquelas bandas, e veio lá se podia ir para lá. E eu disse, tanto podes ir, era maio, tanto podes ir para aqui, como podes ficar à frente disto, que não há aqui doutor nenhum. Sou o único doutor, o outro homem já se jubilou, portanto podes ficar à frente disto. E assim foi. O António Fidalgo, sendo de filosofia sem mais, veio da deontologia, dos média, mas depois meteu-se pela semiótica lógica, e tornou-se uma personagem importante nas ciências da comunicação, na perspectiva que ele lá desenvolveu, tanto mais que as pessoas que acabaram por, os primeiros sobretudo, eram todos filósofos. Paulo Serra, que hoje até é vice-reitor da Universidade da Beira Interior, filósofo, depois fez muito trabalho sobre os média, mas não é a perspectiva sociológica, nem é a linguística, é a filosofia dos média. E a Anabela Gradim, que é diretora do Centro de Comunicação, filósofa. Agora, já não é a mesma coisa, porque agora as pessoas são da própria área, não é? Se entram no começo em comunicação, fazem o mestrado em comunicação, fazem o doutoramento em comunicação, e é por aí que vão. Já não há aquela necessidade primeira de que não havia ninguém. E as pessoas iam de qualquer lado. Professor, vamos a outro tema, porque o tempo, isto é cornucópia, vai andando, e ainda há pelo menos outro tema a desenvolver. Então. A Universidade do Minho fica aí. Sim. E está muito bem, e recomenda-se, portanto, vinda ou guiada pelas mãos de quem foi guiada, portanto, está viva e recomenda-se, mais 50 pelo menos. Sim. De qualquer das formas, vamos ao seu trabalho. Os tempos, a atualidade da comunicação, muita gente nem dá prego nem estopa, quer dizer, isto dá a impressão que é assim um bocado o albergue espanhol, esta coisa das redes sociais, esta comunicação, a compressão do tempo, ou a velocidade do tempo, do espaço, não sei o quê, tudo isto anda por aí, um caos que a verdade e a mentira, quer dizer, o que qualquer criatura, como dizia Humberto Eco, o idiota da aldeia, pega numa rede social e julga-se um gênio e o dono da verdade, ou por aí. Mas, pegando naquilo que é o discurso do poder, de autores que lhe eram afins, Michel Foucault, Bourdieu, de alguma forma, depois também trabalhou o Georg Simmel nas questões do gosto e da moda, Maffezoli também. Um dos autores, pegando naquele que há um bocado citou, que não é... O Heidegger, que não é nada das minhas afinidades eletivas, bem pelo contrário, de qualquer das formas, também tem aqui no seu mundo de referência da sociologia Gilbert Durand. O mito, a simbologia do mito, isto para dar um salto... Mas olha que são coisas que até parecem contraditórias, sabe? Pois, eu sei. Mas mas o que eu
queria mais ou menos que desenvolvesse, porque Sim, o tempo, sim. isto Sim. não vai andando. Como é que... Eu sei que o discurso do poder de Sim. Bourdieu não é o discurso do poder de Mas eu tenho, Foucault. não, nem nada. mas eu tenho uma coisa que venho um bocadinho atrás, que é a natureza da nossa civilização alterou-se. Portanto, eu tenho, de facto, dou-me agora conta que comecei isto há muito tempo. Dou-me agora conta, quando julgo que estou a fazer uma coisa nova, depois vou reparar que há 20 anos ou 25 anos já andava Dizia à o volta, mesmo. Ou andava à volta do mesmo. para encontrar uma saída para isto. Que é a história da civilização ocidental, tirando os últimos 150 anos, é a história de uma civilização literária. O que quer dizer que se afunda na palavra, sendo que o Logos, para falar como Aristóteles, o Logos é a palavra, mas é a palavra que é a razão. Aliás, Logos quer dizer duas coisas, quer dizer palavra e discurso. Portanto, é a palavra e a razão. É sentido. A palavra é sentido. De maneira que nós argumentamos, é com palavras, não argumentamos de outra maneira, com palavras, para persuadir o outro da nossa verdade. A civilização da palavra é uma civilização lançada para diante, sendo que o adiante é redentor. Eu dizia que há aqui duas coisas que é, dois aspectos que marcam a civilização literária. E isto, tanto na perspectiva judaico-cristã, como na perspectiva grega, greco-latina. E é o seguinte: somos lançados para diante. A teoria aristotélica é nesse sentido, de que nós caminhamos para um fim. Há uma teleologia. Claro. E agora, a perspectiva cristã, junta-lhe qualquer coisa, sendo esse fim redentor. Redentor, sim. Ou até mais messiânico. Pronto, propriamente. lá mete Deus ou coisa assim. Mas quando nós chegamos, depois, ao século, às luzes, apenas demos uma volta neste sentido. Continua a ser emancipativa. A civilização da palavra continua a ser emancipativa. Nesse sentido, pronto, denunciaram-se as religiões, mas o progresso resolvia isto. Nós avançamos para diante e o progresso é a nossa salvação. Ora, aconteceu que dá 150 anos para cá, claro, a gente sobretudo, ou então podemos dizer, sim, dá 150 anos para cá, podemos dizer de finais do século passado para cá, que é, do século passado, não, já dá 2 séculos, porque este é muito recente. Pronto, de 1950 para cá, com a invenção da máquina fotográfica, é verdade. Nós começámos as tecnologias, por um lado, foram-nos mobilizando. As tecnologias, hoje a gente vê que elas mobilizam sempre para a frente, sempre adiante. Sempre à frente, sempre adiante, sempre para o presente, que não é redentor. Nós hoje multiplicamos-nos a fazer coisa. É uma mobilização total e infinita. Ocupa a cultura, ocupa as letras, ocupa o lazer, tudo. O lazer e tudo, até o tudo. tratamento do corpo e essas coisas todas. Ora, mas acontece uma coisa que é a seguinte, que é, nós deixamos de ser uma associação da palavra e passamos a ser uma associação dos números, é verdade, portanto, a associação tecnológica, e da imagem de produção tecnológica. E a imagem de produção tecnológica tem uma coisa que não tem a palavra. A palavra argumenta. Nós, eu dito, argumentamos para persuadirmos pela palavra. A imagem não nos fala a razão, fala-nos à emoção, seduz-nos ou fascina-nos. Isto é completamente diferente. Aliás, nós podemos estar como que a dormir diante de imagens muito curiosas, não estamos a pensar em nada, mas quer dizer, o pensamento crítico, que está sempre associado à associação da palavra, o pensamento crítico, desapareceu. Desapareceu a tal ponto que até desapareceu da universidade. Hoje as universidades querem lá ser disso para alguma coisa. O que interessa é a produção. A produção universitária diz ranking.
Mas há alguma universidade... Ou papers, alguma coisa qualquer, assim, do mas, género. sim, mas há alguma universidade, todos os anos, no momento dado, o Minho desceu umas coisecas desta vez. A ironia das coisas até mas no o Minho ranking, continua, mas a conversa aqui é assim, isto depois a comunicação estratégica, que é importante, que a comunicação estratégica, a comunicação que existe agora é o poder, que é tornar as coisas agradáveis. A comunicação estratégica fala-nos à emoção. O Minho permanece nas 1000 melhores, sim, só que estava nas 500 e agora está nas 600. Pronto, ok. Se era assim, embora eu até fizesse textos que contrariavam isso, porque eu acho, sabe que reparei que não foi até no Estado do Minho, foi em 2000, fiz uma oração de sapiência aqui em 2000, no dia da universidade, mas fiz em 2001, na abertura do Politécnico de Viana do Castelo, que lhe dei o título, devia pôr Universidade em Melancolia, só que aquilo não era Universidade, pôs Ensino Superior em Melancolia. Certo. E eu digo, melancolia por isto, é que cada vez mais até as universidades estão lançadas para uma estatística, para um ranking. A última coisa que me aconteceu aqui, na Universidade do Minho, foi que eram os professores que faziam eram os professores que faziam os editais para os concursos académicos, de acordo com a sua área específica. E agora, a última coisa que me dei conta foi um concurso aqui, na minha área específica. Eu vejo que, para o mérito absoluto, era preciso que tivessem feito nos 5 anos anteriores artigos, nem é um livro, sabe quanto é que isto vale no ranking? 0. 5 artigos nos últimos 5 anos, quer dizer, 1 por ano, em revistas de fatores de impacto que fossem Scopus ou Web of Science. Eu via isto de outros lados e punha-me a mandar vir contra aquilo. Ora, acontece que em 2022, eu jubilei-me no começo de 2023, eu estava, ainda estava cá dentro, e havia que fazer um júri para associado. E estava com a minha colega, a professora Helena Sousa. Eu disse, olha, isto não tem jeito nenhum. Olha, até o Minho já está sujeito a esta praga, isto já vem assim, mas isto vem-nos para a mão, vamos tirar isto daqui para fora. E disse, sim, trabalhos sim, mas trabalhos em revistas de qualidade, etc, não sei o quê, mas não é numa chafarica qualquer. Mas quer dizer, porque que íamos de andar aqui a servir Elsevier e outras empresas que se governam à conta disto? Com certeza, professor Moisés. Ok, sim senhor, fizemos isto. Passados uns dias, em uns 15 dias, já estava mesmo muito próximo da jubilação, que foi no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, que é quando eu faço anos. Ora, diz-me a senhora diretora do departamento, através do telefone, Moisés, a reitoria entendeu que aquele que estava mal feito, parece que estava mal feito. Olha, eu, para lhe poupar o trabalho, pus tudo como vinha, como devia estar, e escusa ter trabalho com aquilo que já está feito. Muito obrigado. Agradeci à diretora do departamento, percebi o alcance do assunto. Era assim que queriam. Portanto, aqui, este departamento, quer dizer, esta escola não ia funcionar diferentemente da economia, das ciências, da engenharia, de todas as outras. Aqui também chegou isto. Mas eu devo dizer que, no Universidade do Utrecht, que esta sim, a gente pode ir ver nas 100 destes tais rankings, desde janeiro de 2022, que em todas as áreas, porque isto é maléfico para a universidade, desde janeiro de 2022, que retirou as notações de fatores de impacto dos concursos para professor e para a progressão da carreira. Paris sucedeu-lhe. E este ano, de 2024, foi Zurique. A Sorbonne sucedeu nessa coisa, porque isto é maléfico. Porque até para uma ideia da comunidade académica desaparece essa competição. No pior sentido. É mais difícil de fazer a comunidade académica, grupos de trabalho, alinhar, estar sempre a pensar, eu tenho que fazer, eu não fiz este ano um trabalho para as Scopus, para uma empresa, para a Elsevier, que depois, se quiseres o artigo, a nós dão-no, mas depois toda a gente que o quiser, e se eu quiser daí uns anos, a gente tem que desembolsar dinheiro por ele. Pronto, isto para dizer que
a mim, quando me dizem assim, o que é que tu fazes? Eu sou um homem das ciências da comunicação, mas a comunicação, vejamos, não é só isto. Eu estou-lhe a pegar pelo lado mais crítico, que é numa civilização, pelo lado crítico, numa civilização mobilizada tecnologicamente e com esta deslocação para a imagem, a universidade foi atrás e está a correr sérios perigos. Engraçado que o Heidegger, naquele texto de 1953, sobre a técnica, são para aí 30 ou 40 páginas, o que é a técnica, as primeiras 10 páginas só falam de perigo. E depois a página tantas convoca o Hölderlin, o poeta Hölderlin, lá onde está o perigo também está o que salva. É que nós não temos outro mundo para viver, é aqui que temos que encontrar soluções. E vendo bem, e se formos ver bem, que de facto há novas possibilidades para o humano. Só que está-se a pegar nas tecnologias é pelo lado que não interessa à comunidade. Há outros interesses lá implicados, e são esses que se impõem sobre a universidade, naturalmente, que é aquela coisa de, por exemplo, é muito reles, claro que é, o pensamento crítico. Então não é, que é levantar dúvidas sobre as questões. Ora, o pensamento crítico, isso desaparece completamente. No fim de contas, o que importa é as ordens que são dadas e as pessoas obedecer-lhes. E a universidade já não exerce pensamento crítico. Eu acho que corre esse perigo. Mas eu diria que há uma grande... Até porque eu trabalho muito com os países de língua portuguesa, interessei-me por isto, até criei uma expressão, a circunnavegação tecnológica. Estas são as condições do nosso tempo tecnológico, muito bem. Vamos aproveitá-las para fazer comunidade. Já que é por aqui que vai. Muito bem. E a gente, o que é que vê? A gente vê que há novas paisagens, pois claro que há, então não há. Novos territórios, claro que sim. Novos ambientes, claro que sim. Novos conhecimentos, está tudo isto. Se aconteceu aí quem se meteu pelo mar e começou a circunnavegar isto, não é? Se havia ambientes diferentes, paisagens diferentes, naturalmente novos conhecimentos. Chegou à Índia, chegou à Índia. Isso. Ora bem, nós também metendo-nos por aqui, por sites, muito bem, blogs, mas pronto, blogs, mas então não é isso. Portais, sites, repositórios digitais, museus virtuais, até ao ponto, veja bem, digo assim, veja, e até tenho aqui uma boa manifestação de como as tecnologias podem ser ótimas. O Museu Virtual da Lusofonia, eu andei a pensar há muito tempo, ele só foi tornado público em 2017. Aí sim, organizado, enfim, com um site, tudo isto. Mas eu, em 2015, eu comecei a ver, onde é que eu comecei a falar disto? Em 2015 tem um livro que tem lá especificamente já uma coisa que tem este título, Lusofonia e Média Digitais. E depois, dentro disto, tem uma secçãozinha que é o Museu Virtual da Lusofonia. Já andava a pensar nisto. Se aquilo foi em 2015, eu tenho coisas em 2014 e 2013, por aí. Eu vou dizer que, quando houve a avaliação dos centros de investigação, em 2013, 12, 13, em que, de facto, houve muita gente que foi mal avaliada, uns, eu ia dizer com verdade, outros com não boa verdade, mas eu vou dizer, enfim, admito isso, porque houve um grande levantamento. Eu lembro que Manuel Leitor, na altura, não era poder, e fez um livro chamado O Livro Negro da Investigação. Pronto, e tinha lá um homem importante, que era o Carlos Filhais, que depois veio a dizer que aquele tinha sido um ministério falhado, depois no fim do... Sim. Mas que naquela altura também assinou o livro do Manuel Leitor. Ora bem, sobre o lado negro do ensino. O lado negro da avaliação. Mas eu vou dizer que essa avaliação de 2012, 2013, que foi ótima para o centro de estudos onde eu estava. Nós tivemos excelente. E pela primeira vez tivemos dinheiro que se visse. E com isso, foi aí que foi proposto, pela direção do centro, foi aí que foi proposto fazer um conjunto de extensões do centro, tendo em ver os interesses, os principais interesses, onde é que as pessoas investigavam fundamentalmente. E criaram-se logo na altura meia dúzia, que foram apresentadas pela direção, que são as que existem. Agora há mais uma, que foi proposta recentemente, que é sobre o jornalismo, a qualidade do jornalismo, o barómetro do jornalismo, uma coisa assim. Mas, na altura foram criadas estas 6.
E dentro destas 6, já lá estava o Museu Virtual da Lusofonia, em 2013. Quer dizer, aquelas pessoas que trabalhavam na comunicação intercultural, na comunicação pós-colonial e na comunicação decolonial, portanto, aquilo eram centros de interesse. Trabalhava eu, porque andava muito com os países da língua portuguesa, mas trabalhavam outros, como enfim, a professora Rosa Cabecinhas, como muita outra gente, várias outra gente. E outros trabalhavam outras coisas. Estou a pensar que, por exemplo, no que diz respeito à educação para os média, trabalhava já muito o professor Manuel Pinto e criou-se lá o MILOBS, não é? O Média, Informação e Literacia. O Observatório de Média, Informação e Literacia. Foi criado, naquela altura, formalizado como uma extensão deste centro. Uma das 6 extensões deste centro. Ora, portanto, começou a ser... Isto é, utilizar as tecnologias da imagem como possibilidades, mesmo aquelas coisas que são, a gente vê, hoje a gente, então não é uma coisa ótima, eu que sou um homem da conversa, sempre fui um homem da conversa e do texto, eu não dava uma aula... Dá para perceber. Eu nunca dava uma aula sem um PowerPoint, é uma coisa ótima, organiza-nos e ajuda todos os alunos a seguirem aquilo, e até outras coisas que é como as realidades virtuais, em ambientes imersivos, enfim, para dizer, as muitas possibilidades do humano. E quando é possibilidades do humano, é da comunidade. É isso que importa. Que estão presentes, que podem ser desenvolvidas a partir das tecnologias, da informação. Com muita pena, estamos a chegar ao final da nossa conversa. Esse da Universidade de Melancolia seria também um tema a explorar. De qualquer das formas, só mesmo uma resposta de 5 segundos, ou 10, se tanto, o professor, de alguma forma, essa melancolia... não digo que seja, vamos lá, uma atitude quixotesca, mas faz-me lembrar um pouco, é uma personagem, um publicista da modernidade, um homem angustiado que tentou atravessar os Pirineus e acabou em Perpignan, ou próximo disso, e falo de Walter Benjamin, que também tinha a agudeza da crítica, o homem multidisciplinar, o homem que analisava tudo, o spleen, toda uma série de os grandes poetas, Baudelaire e acabou tragicamente não chegando a Lisboa para embarcar. É um bocadinho esta... Não é. Percebeu o que é que... Percebi. Mas o que quero dizer é que muitas das manifestações... Portanto, cheguei a esta ideia da melancolia pelo seguinte. Olha, por exemplo, lendo... não é lendo, isto não tem a ver com leitura. Vendo os festivais de moda... do Alexander McQueen, do grande criador de moda, que é verdade, esse caiu mal. Tão melancólico foi que até aquilo foi trágico, ele suicidou-se. Pronto, mas por exemplo, vendo da Björk, a cantora islandesa, exatamente, que lendo videoclipes, que vem lá do Sugar Cubes. Sim, mas estou a pensar... eu ia dizer... Pensando em filmes, em certos filmes, um filme como O Gladiador não era pensável há 50 anos. Quer dizer, em que o herói morre. Não. A nossa história, quer dizer, uma história literária, olhando lá para trás, a história literária acabava sempre salvificamente. Ora, ali já não acontece assim. Ele morre. Mas o que é engraçado é o modo como nós narramos as coisas. Porque as narrativas... Mas a mim interessa-me mais, e é mesmo a conclusão, não o gladiador e com tudo aquilo que é a inversão do paradigma, o herói morre, mas é estrada fora do realizador iraniano, assim um bocado politicamente incorreto nessa altura, o filho do Panay, ele chama-se Panay, que é uma família que aparentemente, de uma forma metafórica e fabulada, leva um filho à procura do paraíso, algures, e mantém um atrito dentro de um automóvel, que viajam lá pelas montanhas, que é esteticamente mais, vamos lá, exponenciador de uma beleza do que a tecnologia. É muito elementar, é muito amadorístico, é feito quase com a câmara às costas, todo ele se passa quase dentro de um automóvel, quer dizer... Mas repare, eu
penso aqui, sou muito heideggeriano nesta parte, ou melhor dito, olderliniano naquela parte, que é, esta é a nossa época. Pois, Nós temos que nos confrontar com isto, não é refugiarmos num carro e... Enfim. Mas também sabe que Gramsci Não disse, acabou, assistimos à morte de um tempo. O futuro... Isso é um facto. Vivemos o tempo dos monstros. Não, mas espera. Portanto, é um facto. Não, mas é que nós temos a questão fundamental, a marca fundamental do ser, olha, também isto é heideggeriano. Pois é. A marca fundamental do ser é habitar um espaço. Ora, eu tenho a responsabilidade de o habitar e de encontrar soluções neste espaço. Mas isto também leva para Carl Schmitt, O Mar e a Terra, o famoso panfleto que ele escreve, aquilo que é o território, a terra, Heimat, e depois o mar, uma vida, e depois a gente já está a perceber qual é o lanço da... E podemos enganar e até podemos afundar. Pronto, okay. De certeza que foi o caso. A melancolia também está nisto, que é, tirando-nos a salvação, que isto é isso, é claro, tirando-nos a salvação, sendo mobilizados para o presente, a ter que... Nós estamos sempre... Isto é incerto. A grande questão é, isto é incerto. E a melancolia também vem disto. É de não ter garantias sobre as coisas. Mas é de as tentar, de ir tentando. Eu tenho este lado combativo, meu amigo, eu não corro o risco do Alexander McQueen. No sentido de que, não sei se estão a ver, que não sei se têm presente aqueles desfiles de moda que não deixam de ser mulheres belas, mas dá-lhes uma tonalidade e um modo de ser em que a beleza é subvertida. A beleza é subvertida. Também faz-me lembrar um bocado a Paula Rego, em que também, quando a gente olha para aqueles quadros da Paula Rego, isso é outra coisa, a gente também, isto não é um ideal, se fosse a Ana Moura, ou a Jane Birkin, agora, enfim, não, quando a gente olha para aquelas coisadas, enfim, não é isso. Voltando, nós vivemos em incerteza, nós não temos garantias, mas este é o nosso tempo, é aqui que nós temos que encontrar soluções para estarmos à altura do humano. A altura do humano estar à altura do humano é meter o outro comigo, é relacionar-me com o outro. Sabe que a questão fundamental da comunicação é a relação, não é outra coisa. Não há comunicação num indivíduo sozinho, por isso é que distingue-se muito da informação. A informação pode ser em uma máquina debitar e haver outra máquina a receber aquelas coisas e a decodificar aquilo. Isto não tem nada a ver. Também se pode utilizar pelo homem, mas não é isso. O homem é a relação, é olhar o outro, é ver o outro, vê-lo nos olhos, é sentir o outro e é traçar caminhos comuns, mesmo através da dificuldade. É a conversa da travessia. É a conversa da travessia, que é quando a gente está do lado de cá do Douro e que é para o lado de lá, aquilo é uma coisa controlada, nem é a viagem que interessa. O que interessa é estou cá e vou para ali. É uma coisa, a não ser que fosse a nada, isso era mais complicado. Mas, quando a gente se mete no avião, a gente pensa sempre duas vezes, diabo, isto era bom, isto é mesmo uma viagem. Pois é. Isto é mesmo uma travessia, porque a gente está a correr algum risco ali. Pode correr mal. No deserto é a mesma coisa. No deserto também é a mesma coisa. E o nosso caminho, mobilizados para o presente, com estes perigos todos que temos numa civilização tecnológica que a gente não controla, porque o grande problema é esse, a gente não controla o tempo que tem. Pois é. Pronto, foi o que nos aconteceu. Não controlamos o tempo que tivemos. Okay. Obrigado, professor Moisés foi um gosto grande. Por esta conversa fascinante. Agradeço e muito continuaremos, nós é que agradecemos. Obrigado.